A insatisfação no exercício de uma profissão, aliada ao desejo de ajudar outras pessoas, pode se tornar uma ferramenta poderosa no mundo do empreendedorismo. E no caso do Gabriel Sampaio, foi. Cansado do trabalho em um polo petroquímico e de olho na necessidade dos colegas de aprenderem a falar inglês dentro da multinacional, o jovem que nunca imaginou empreender decidiu dar o start em um projeto de ensino de várias línguas. O investimento no empreendimento descolado foi de apenas R$ 1.000. Conheça agora o negócio dos sonhos do Gabriel. É a Descolanguage, escola de idiomas à distância. A Descolanguage, na verdade, iniciou como Desco English, uma instituição que iniciou dentro de uma outra empresa, a empresa que na ocasião eu trabalhava. Eu me formei na área química, na área técnica, e eventualmente eu fui trabalhar numa empresa que é muito concorrida para poder entrar, para conseguir uma vaga. Eu consegui a vaga, participei de todo o processo, participei de toda a formação que a empresa oferecia, e após 2 anos eu senti que aquele não era a minha trajetória, não era o meu caminho. Então, comecei a estudar e pesquisar mercados que pudessem me trazer uma satisfação pessoal e profissional. E foi onde surgiu a ideia da Desco English, na ocasião, que consistia basicamente em ensinar inglês para a galera que trabalhava ali comigo. Como era uma empresa multinacional e a maioria não falava inglês e só eu falava, eu enxerguei uma oportunidade de ajudar aquelas pessoas a falar o inglês. E por consequência, eu acabei construindo um negócio, que hoje se tornou a Descolanguage Idiomas. A Descolanguage, existem 3 elementos que representam ela hoje, E o primeiro elemento, eu diria que é a ambição. A ambição está muito relacionada à construção, a um desejo, a um sonho de construir, não só a questão financeira. E eu observei que, através desse projeto, eu poderia atingir a minha ambição, que é construir algo que gere valor na vida das pessoas. Não que na ocasião, na empresa que eu trabalhava, não tinha um valor naquela atividade que eu fazia, mas eu enxergava que lidar com sonhos, com objetivos, que é aprender um novo idioma, gerava muito valor, muito mais valor na vida das pessoas. Então a ambição, da minha parte, ela surgiu com esse objetivo de gerar valor na vida das pessoas. O segundo elemento, eu diria que é a garra, Porque na prática não é fácil, A gente idealizar um projeto é muito bacana, mas na hora da execução é uma atividade, é um desafio muito grande. Então a gente precisa ter garra constantemente, Uma visão, um sonho de querer construir e sempre estar consistente para aquilo, porque nos primeiros meses, se não tiver garra, a gente trava ali no meio do caminho. Então a garra foi um elemento também muito importante. E por fim, é competência. Não adianta a gente ter o sonho, a gente ter a visão, se a gente não aprender a executar aquela atividade, se a gente não entender como funciona o mercado, se a gente não entender como posicionar esse produto nas mídias, enfim, nos diversos canais que estão disponíveis hoje. Então eu tive um desafio muito grande também de estudar, entender sobre negócios, entender sobre vendas, sobre gestão, e tudo isso em paralelo, enquanto a empresa já estava rodando e acontecendo. Então é uma representação aí de 3 elementos que hoje fazem parte também, inclusive, dos nossos valores. Cara, a minha intenção inicial era ajudar. Eu enxergava que dentro daquela empresa ninguém falava inglês, a gente já recebeu diversos gringos do exterior que gostariam de conhecer a planta e conhecer o processo em inglês. Como só eu falava inglês na ocasião, eu acabei me doando e acabei participando das apresentações. E eu não quis resguardar esse conhecimento só para mim. Eu achei importante também direcionar esse conhecimento para outros, Eu acredito que todos podem ter essa mesma oportunidade. Então o objetivo inicial foi ajudar aquelas pessoas, mas a partir daquele momento eu enxerguei que existia uma oportunidade, Porque se a gente falar hoje de Brasil, somente 5% da população fala inglês. Então se 5% fala só inglês, imagina os outros idiomas, francês, espanhol, italiano. Então eu enxerguei naquela ocasião que existia um negócio ali, existia uma oportunidade ali, só que eu sozinho nem ia conseguir executar tudo aquilo. Foi aonde eu comecei a ensinar, com um tempo bem escasso. Eu trabalhava de turno, então eu trabalhava na outra empresa e conciliava com as aulas de inglês. Então, basicamente, eu trabalhava 15 horas por dia, dormia 4, 5, então era um desafio bem grande, aonde eu percebi que eu precisava de pessoas e que pessoas que iam me ajudar a construir e transformar a empresa no modelo que ela é hoje. Não tenho nenhuma referência familiar, de histórico também de empreendedorismo,
O meu objetivo sempre foi ser empregado, né? O meu objetivo era entrar num polo petroquímico, era trabalhar numa multinacional, ter aqueles benefícios, uma remuneração fixa, CLT e tudo mais, o que a maioria das pessoas querem hoje, né? Só que, na verdade, quando eu realizei esse sonho, eu senti que aquilo não era para mim, né? Imagina, eu entrei numa empresa, né, que oferece inúmeros benefícios, que oferece um plano de carreira muito consistente, muito sólido, e eu abri mão disso porque, na prática, não era o que me motivava, não era o que me trazia paixão. E eu tive que romper e acreditar que esse próximo projeto que eu ia construir ia me gerar valor, ia trazer satisfação pessoal e profissional, e foi justamente o que aconteceu. Então eu não tinha pretensão nenhuma de construir um negócio. As coisas foram acontecendo, eu acredito muito também no direcionamento de Deus, então eu acredito que tudo foi caminhando junto para que eu pudesse ter o resultado que nós estamos construindo hoje. O processo de registro da escola foi bem burocrático, principalmente porque eu não conhecia muito a questão burocrática interna do Brasil. Então, eu tive que pesquisar, pessoas me ajudaram, eu tenho amigos que me ajudaram e me auxiliaram nesse processo, mas nos 6 primeiros meses eu já sabia que a gente teria que abrir, por exemplo, um MEI, né, que para a gente se formalizar dentro se enquadrar dentro da lei brasileira. Nós construímos o primeiro MEI. Dentro daquele MEI, nós tínhamos uma meta de faturamento. A partir daquele faturamento atingido, a gente precisaria desenquadrar e atingir um outro patamar, e foi isso que foi acontecendo. Então, nos primeiros 6 meses, a gente se enquadrou dentro do MEI. Depois de 8 meses, mais ou menos, 11 meses no máximo, a gente precisou desenquadrar a empresa, porque o faturamento já tinha atingido, né, o que está previsto ali dentro da lei. E depois a gente precisou abrir um outro CNPJ, depois de ter desenquadrado o CNPJ central, a gente precisou desenquadrar e precisou construir um outro CNPJ para conter um pouco também da tributação, né? Porque quanto mais a gente cresce, mais tributos a gente tem que pagar. Então a gente criou uma estratégia de poder minimizar um pouco dos custos, né, através dos impostos, e a gente abriu outro CNPJ, a gente desenquadrou para Desco Language, né, que anteriormente era Desco English, então agora é Desco Language Idiomas, como a gente trabalha com outros idiomas hoje também. Então foi um processo gradual. A gente começou com um processo MEI, eu estudei, aprendi como que faz. Depois a gente foi desenquadrando, obviamente eu tive bastante ajudas, né, do nosso contador, de amigos próximos que foi me auxiliando nesse processo. Mas no começo foi bem desafiador. O que precisa é você estar enquadrado dentro da lei. Então existe lá um KNAI, né, que é a tua atividade que a tua empresa executa, né, e dentro daquele KNAI é justamente o setor de educação, né, atividades relacionadas à educação. Então, não existe uma relação de documentos específicos para você abrir a tua escola, né, de idiomas ou qualquer outro ramo. O que você precisa ter é todos esses elementos, né, vontade, conhecer o mercado e, obviamente, estar enquadrado dentro da lei. Mas acredito que para escolas de idioma específico não tenha hoje um documento específico que viabilize você abrir uma escola, não. Na prática, a pandemia foi o nosso auge, né? A Desco Language nasceu na pandemia. Então, a gente estava numa situação bem caótica, onde as pessoas estavam isoladas, presas dentro de casa, e muitas pessoas, né, sem a possibilidade de trabalhar, muitas pessoas migrando para o sistema remoto de trabalho. E foi ali que eu observei que a gente poderia migrar, né, o nosso modelo de ensino para o online. Na ocasião, eu ensinava na empresa. Mas por que não ensinar as pessoas que já estão em casa, né? Já que elas estão com ociosidade de tempo, por exemplo, então dá para encaixar ali 1, 2 horinhas para aprender o inglês. Então foi justamente isso que aconteceu, né? Nós conseguimos implementar um sistema online, né, onde a gente consegue ter o controle, gerenciar o administrativo, inclusive de indicadores, né? A gente enxerga, por exemplo, o número de aulas no dia, a gente consegue enxergar o número de alunos por professor, as chamadas. É toda uma estrutura física, mas migrada para online. Então a pandemia, na verdade, foi um fator impulsionador, né? Foi ali que a gente enxergou a oportunidade, foi ali que a gente construiu e cresceu bastante, né? Porque as pessoas estavam em casa, a gente conseguiu se posicionar bastante também nos canais de redes sociais, então isso foi um fator também bem determinante, mas a pandemia foi o auge do nosso negócio. Aliás, foi onde o nosso negócio surgiu, né? Então, na verdade, a gente não teve tantos desafios. A escola é para todos que desejam se destacar no mercado e desejam realizar o sonho de conhecer um novo idioma, de conhecer novas culturas
e de explorar o mundo, né? Porque o mundo tem tantas coisas positivas para nos apresentar. Então, nós nunca nos limitamos a um único público. Nós acreditamos que todas as pessoas hoje podem ter essa oportunidade de aprender um novo idioma e que através desse novo idioma, essas pessoas podem construir uma carreira de sucesso ou pode construir uma vida pessoal de sucesso, viajar, conhecer pessoas, conhecer culturas. Então, nós não estamos limitados a um único público. Nós atendemos hoje, por exemplo, crianças de 5 anos, atendemos crianças de 10 anos, atendemos adultos, atendemos pessoas um pouco mais experientes. Então a gente não se limita a uma faixa etária de idade, a classe social. A gente realmente enxerga que a gente pode democratizar o ensino do idioma e que todos podem aprender um novo idioma, por que não? Bom, a modalidade presencial é um projeto que nós estamos viabilizando. Atualmente, nós já trabalhamos com a modalidade presencial para projetos sociais. Então, nós, por exemplo, beneficiamos algumas instituições de caridade, beneficiamos também igrejas, onde essas pessoas têm a possibilidade de um dos nossos professores se deslocar até a instalação da igreja ou do nosso parceiro social. E ali eles têm um investimento mais acessível, e tem toda a qualidade que a nossa instituição oferece. Então, o modelo presencial, por enquanto, ele só está direcionado a projetos sociais, mas no futuro nós pensamos também em se estabelecer e ganhar esse mercado também presencial, que tem uma fatia bem grande também. Hoje, nós, por exemplo, em um ano crescemos mais que 300%. Um crescimento a nível de startup. É muito difícil você ver esse tipo de crescimento de um ano para o outro, considerando todo esse cenário desfavorável, macroeconômico, pandemia. Então, nós realmente buscamos pessoas que têm essa ambição, essa vontade de crescer. A metodologia de ensino da Desco funciona de uma forma diferente de muitas escolas, porque nós não focamos tanto em gramática, embora a gente também não deixe de lado. Eu acredito que a nossa metodologia é bem completa, porque a gente consegue abranger as 4 competências, listening, speaking, writing, reading, de uma forma bastante dinâmica, com os alunos. E, enfim, a gente percebe que através do feedback dos nossos alunos, que os alunos gostam, que eles interagem, e o principal é a gente constrói um relacionamento com os alunos onde eles estudam por bastante tempo. Então, a gente tem, por exemplo, uma taxa de cancelamento muito baixa, que deixa a gente bastante feliz. Quanto à liberdade, os professores têm bastante liberdade para que eles possam ministrar as aulas da maneira deles. Cada um tem um perfil e isso é muito bom. Muito bom mesmo. Então, a gente tenta, inclusive, através das nossas reuniões semanais com os professores, buscar saber como que cada um está ministrando essas aulas e para que um possa compartilhar com o outro como que as aulas estão acontecendo, para que todos possam crescer. Porém, a gente também tem um material que a gente segue para cada um dos níveis do CFR e, enfim. Então, a gente tem um modelo que a gente segue com os alunos, porque a gente pensa bastante em um padrão de aulas e tentar sempre, enfim, elevar a qualidade desse padrão. Então, acho que a gente consegue aliar as duas coisas. Temos um padrão de aulas, uma sequência de aulas, um material que a gente usa com os alunos, mas os professores também têm liberdade para ministrar as aulas da maneira que eles gostam. Bom, nosso material hoje a gente utiliza apenas um formato online, então os professores têm um contato ali em tempo real com os alunos. Porém, nós temos um projeto também de termos aulas gravadas e aí explorar um outro mercado onde a gente vai gravar essas aulas e ofertar para os alunos de uma forma gravada também. Bom, o CFR, ou CFR, a sigla em inglês é Common European Framework of Reference for Languages, que em português pode ser traduzido para Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. Basicamente é um padrão que mostra para todos os alunos e também para os professores o que cada um deve aprender em cada um dos níveis. Algumas escolas, por exemplo, usam uma divisão básico, intermediário e avançado. O CFR diria que é um pouco mais completo, ou muito mais completo do que isso, porque são 6 níveis,
2 níveis para cada um, né, para cada uma dessas divisões, então 2 níveis para o básico, 2 para o intermediário e 2 níveis para o avançado. E cada um desses níveis, A1, A2, B1, B2, C1 e C2, tem uma descrição de assuntos que cada um deve aprender. Então, quando você começa, por exemplo, e você nunca fez inglês antes, você vai começar aprendendo como expressar o seu nome, de onde você é, a sua rotina, falar sobre sua família, descrição de aparência, personalidade. Depois, para o nível mais intermediário, você estuda como se comportar, por exemplo, numa reunião de negócios, como abordar, o que falar, vocabulário para isso. E no nível mais avançado, a gente trabalha uma questão de fluência, uma questão de proficiência, melhor dizendo. Então, o CFR mostra para a gente o que cada aluno deve aprender em cada nível dele. Aquele aluno que já estudou inglês antes de ele ingressar na nossa escola, a gente faz um teste de nivelamento e a gente descobre em qual desses níveis do CFR ele se encaixa, considerando o que ele já aprendeu e o que ele tem a aprender ainda. Em quanto tempo o aluno consegue desenvolver fluência? Eu gosto bastante dessa pergunta e essa é uma pergunta que os alunos gostam de fazer também. Quanto tempo que eu vou aprender inglês? Em quanto tempo eu vou falar inglês? E a minha resposta obviamente, depende de cada um dos alunos, né? Mas eu sempre falo um pouquinho sobre a nossa metodologia e como ela ajuda os alunos a conseguirem a falar. Nós temos uma definição muito clara sobre quando a gente pode usar português, quando a gente deve usar o inglês e quando a gente deve usar português. Então, a gente divide bastante esse tempo. No começo, o aluno que nunca falou inglês, que está começando agora, a gente usa o português apenas como uma ferramenta de instrução, de correção. A gente não usa inglês, a gente não usa o português como uma ferramenta de tradução durante as nossas aulas. A gente percebe que isso traz um atraso muito grande. Existe uma faculdade para tradução, então não é isso que a gente ensina nas nossas aulas. A gente ensina o aluno a ser fluente ou, talvez melhor ainda, uma pessoa, especialmente no começo, uma pessoa independente. Uma pessoa onde vai conseguir falar, né, inglês sem precisar ficar traduzindo, sem precisar ficar buscando na memória a tradução dessa palavra ou daquela palavra. Então, o que a gente busca nas nossas aulas é independência. Isso, no começo, exige do aluno um pouco de paciência, porque de imediato a gente percebe que os alunos querem trabalhar com tradução. Por exemplo, professor, como é que fala câmera em inglês? Como é que fala pedestal em inglês? O que a gente busca aluno, tenta explicar o que você quer falar, porém em inglês. Imagina que você está conversando com uma pessoa, que no caso é o professor, que não sabe falar inglês, não sabe falar português. Você precisa, então, de alguma forma, explicar essa palavra que você está querendo dizer em inglês. E aí, para isso, você pode fazer uma descrição, você pode fazer um desenho, você pode fazer mímica, se por um acaso for um verbo. E através dessa dificuldade inicial, o aluno vai percebendo ali que ele está conseguindo se expressar sem usar o português. Então, através disso, o aluno consegue uma confiança para conseguir falar cada vez mais. Então, o que a gente busca nas nossas aulas é independência. Independência principalmente da língua-mãe, do português, para que ele consiga se expressar em inglês. Que muitas vezes o aluno não precisa usar palavras. Ele pode, por exemplo, usar mímica, pode usar, ou se ele não conseguir formar uma frase, ele pode usar uma palavra isolada e através daquilo conseguir se expressar. A seleção de novos profissionais, existem algumas primícias e alguns elementos que a gente leva em consideração, mas o principal deles é a junção de valores, né? Eu acredito que deva fazer sentido também para o colaborador, assim como para a instituição. Então, dentro do nosso processo de seleção, a gente sempre procura entender qual que é a motivação do candidato, né? Se realmente ele tem interesse em vestir a camisa, porque não é simplesmente um trabalho, não é simplesmente um emprego, né? Nós literalmente acreditamos que a Desco Language é um divisor de águas e a pessoa que entra nesse projeto, ela tem que, de alguma forma, ter alguma mudança de vida, né? Seja ela pessoal, profissional. Então, nós selecionamos muito cuidadosamente pessoas que tenham ambição, assim como eu comentei no começo do vídeo, a ambição de crescer, a vontade de crescer, a vontade de construir, porque basicamente é dessa forma que nós nascemos, com a vontade de construir. Hoje, nós, por exemplo, em um ano crescemos mais que 300%.
né? Um crescimento a nível de startup. É muito difícil você ver esse tipo de crescimento de um ano para o outro, considerando todo esse cenário desfavorável, né? Macroeconômico, pandemia. Então, nós realmente buscamos pessoas, né, que têm essa ambição, essa vontade de crescer, de vestir a camisa, enxergar que existe um potencial ali naquele projeto e que a partir daquele projeto pode provocar alguma mudança de vida, né, nessa pessoa, pessoalmente e profissionalmente. Para iniciar o projeto, foi um capital próprio. Eu trabalhava no polo petroquímico, então eu tinha ali uma disponibilidade mensal para poder aplicar no projeto. Era uma verba bem mínima, né, porque eu já tinha as minhas despesas. Eu não poderia me dar o luxo assim, de tirar parte da minha despesa para iniciar um novo negócio. Então foi uma empresa que se auto-criou, que se auto-sustentou e que se auto-cresceu. Então eu tive ali um investimento inicial muito básico, um investimento que não ultrapassa nem R$1.000. E dali por diante a empresa começou a rodar, a gente conseguiu criar um modelo que pudesse gerar escala, que pudesse gerar margem e recorrência. E é justamente isso que acontece hoje. Então, se eu disser para você, se você me perguntar, com quantos vocês iniciaram a escola? Menos que R$1.000, cara. Essa é a realidade. Uma das maiores dificuldades que eu diria para vocês do negócio foi se manter focado. Porque eu tinha que conciliar o meu emprego no polo petroquímico. Na ocasião, eu trabalhava de turno, então eu não tinha um horário fixo, eu trabalhava manhã, tarde e noite. Eu tive que conciliar esse trabalho com as aulas de inglês e também com o modelo de negócio, porque eu não queria ficar preso somente na execução. Então eu tive que conciliar o meu trabalho, conciliar as aulas e conciliar os estudos de como implementar e construir um negócio. E é um estudo bem consistente, é bem complexo. Então eu tive que ler bastante, eu tive que ver muito vídeo, tive que fazer cursos, já fui em Brasília fazer cursos, já conheci multimilionários, bilionários, para aprender e extrair o máximo que eles pudessem trazer para mim. Então o maior desafio foi me manter focado, né, até eu chegar num ponto de inflexão que eu teria que sair de uma empresa e me dedicar a outra. Né? E abrir mão disso foi um dos maiores desafios e a minha maior dificuldade de decisão. Como é que eu vou abrir mão de uma segurança, né, de toda uma estrutura que eu já tenho hoje para apostar num projeto que eu não sei se amanhã vai dar certo? Então, acho que o maior desafio foi essa tomada de decisão, que foi um ponto de inflexão onde eu saí do ponto A para o ponto B, e ali do ponto B eu tenho até o ponto Z para atingir, né, e dali tem vários desafios. Então, o maior desafio realmente foi tomar essa decisão e construir um modelo de negócio. Minha dificuldade hoje, cara, é formação de pessoas, né? Gestão e formação de pessoas. Acho que todas as empresas, quando atingem um certo patamar, elas vão se deparar e vão encontrar esse tipo de dificuldade, porque pessoas têm sonhos diferentes, têm objetivos diferentes, têm personalidades diferentes, e você lidar com esses tipos de sonhos e personalidades diferentes é um grande desafio. Então, hoje, formar, por exemplo, uma equipe de vendas engajada, que entrega resultado, é um dos nossos maiores desafios, que nós estamos trabalhando muito de forma bem consistente para poder driblar isso. Bom, realmente, na ocasião eu era bem descontente, porque eu atingi um objetivo que, na verdade, era só financeiro, mas pessoalmente não era. Então, hoje eu digo para você que eu sou realizado pessoalmente, profissionalmente, né? E hoje eu consigo alinhar todas as áreas da minha vida a um único projeto. Então, acho que esse é o maior desafio das pessoas, né? Romper com um senso comum, né? De seguir uma única trajetória, né? E mudar, querer construir algo diferente para se autorrealizar, né? Muitas pessoas se tornam escravas e suscetíveis a viver uma vida limitada porque não acreditaram no seu sonho ou porque estavam presos a uma certa situação e que não tinham a vontade e a coragem de tomar aquela decisão para romper e mudar de vida. Então, eu posso dizer para você, afirmar 100% que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, né? De romper, de sair do senso comum e construir o meu próprio projeto, que hoje eu sei que gera valor para inúmeras pessoas, não só o valor pessoal, mas também o valor financeiro. Hoje nós atuamos com mais de 15 colaboradores, entre professores e administrativo. Então é um impacto, a geração de valor, a geração de renda, a geração de emprego. Então isso brilha muito mais nos meus olhos do que seguir somente uma linha, uma trajetória que no final vai levar você à aposentadoria. Os planos da Descolanguage de hoje são muitos, né? Vale a pena lembrar que nós somos uma instituição jovem, então tem muito a ser feito ainda, mas um dos nossos sonhos é se tornar um grupo educacional. Nós realmente acreditamos que a educação ela é um transformador de vidas, um transformador de realidades. Então, no futuro, o nosso objetivo é oferecer para as pessoas a oportunidade de estudar novos idiomas, é oferecer para as pessoas a oportunidade de estudar
gestão emocional, finanças, estudar cursos técnicos, porque nós acreditamos que através da educação as pessoas conseguem ter uma mudança de vida significativa. Então, o nosso objetivo no futuro é se tornar um grupo educacional, onde transforme vidas através de múltiplos ensinos, de centenas de alunos impactados por todo o Brasil e todo o mundo. Inclusive, vale a pena lembrar que nós temos alunos também fora do Brasil. Então, temos alunos no Oriente Médio, na Europa, na América do Norte. Então, o nosso objetivo é impactar vidas e sem limite nenhum geográfico. Existem muitas dicas que eu poderia dar hoje para vocês, mas a principal delas é não desista do seu sonho. Se você tem um objetivo, você já viabilizou aquilo, você já teve a visão daquele projeto, você sabe que pode tornar aquilo possível, não desista, cara. Você tem que buscar, você tem que batalhar. Muitas pessoas não vão acreditar, né? Mas se você mesmo não acreditar, você não vai fazer nenhuma outra pessoa acreditar. Então você tem que ser a pessoa número 1 que vai apoiar o seu próprio projeto, você tem que ser a pessoa que vai entregar o máximo possível para esse projeto, você vai ter que ser a pessoa que vai liderar esse projeto e que vai acreditar muito mais do que qualquer outra pessoa. Não se torne escravo do sistema, das pessoas. Não é porque as pessoas dizem para você que você tem que ter uma segurança, que literalmente você precisa ter uma segurança. Hoje eu posso afirmar para você, inclusive uma pessoa que eu admiro bastante sempre fala muito isso, que estabilidade não existe, e realmente não existe. Nós entramos num cenário, por exemplo, de pandemia. Quantas e quantas empresas fecharam? Quantos funcionários foram demitidos? Então, nem um funcionário público está garantido hoje. Então, é muito importante você entender qual que é o seu objetivo, né? O que você quer fazer para transformar a vida das pessoas. Você quer realmente somente trabalhar e viver numa aposentadoria no final da sua vida, ou você quer gerar impacto? Ou você quer construir algo de valor? E através desse algo de valor que você gerar, atribuir a você mesmo um bônus, porque o resultado é positivo, né? Você gerando valor na vida das pessoas, você vai colher esses frutos. Então, de repente, você pode ser um multimilionário, você pode ser um bilionário. Então, o que eu posso dizer para vocês é: acreditem no seu sonho e lute, batalhe por ele, porque se você não lutar, ninguém mais vai lutar por você.